Milagre, senhorita por aí, dona Yasmin. Oi, professora. Levou suas apostilas? Acho que minha mãe levou ontem. Ai, Eu Yasmin. não tô ficando em casa. É sério. Não, confere. Bom dia, Eliana. Bom dia. Ânimos, que amanhã é feriado. Graças Sexta-feira a é Deus. recesso. Sábado e domingo. Meu Deus, olha o nome do Luiz aí. Que me Bom retardado. dia, Luiz. Pode arrumar esses nomes aí, senão vai ficar com falta. Falaram que podia só o primeiro. Tá. É. Tá, Luiz. DJ É, só canela. Mas, gente. Bom dia, Beatriz. Gabriel tá entrando. Pessoal, página de história 139, tá? Bom dia, Gabriel Cortez. A Beatriz está com problema no microfone dela, será? Cadê ela? Para ela falar que. Bia, se você estiver me ouvindo, responde aqui no chat. O microfone dela não pega, professora. Mas ela não fala nem no chat. Sei não, Deve a estar escovando Beatriz. o dente. Eu acho que ela entra espertinha. E volta a dormir. Deixa ela. Se eu faço isso, minha mãe entra aqui e quebra meu celular. Eita, galera. Saudade da escola, vocês estão? Tô muita saudade. Saudade de mim, né, Então, Yasmin? eu prefiro aula Sim, presencial, professora. mas essa aqui tá boa. Mas eu Credo, prefiro... Luiz, você não tá com saudade, não? Ai, o Luiz, ninguém também tá com saudade dele. O Luiz não tô com saudade, é muito chato. Eita, gente, quem sabe, né? Voltaremos logo. O que vocês acham? Que não. Vamos torcer para que isso acabe logo, né? Ó, a Bia, ela nunca me responde. Foi o Thomas que entrou agora? Bom dia, Tainá, Tainara. professora, Tainá. O Lucas também. Nós já vamos começar, tá? A Divine também já está. Bom dia, Divine. Quem tiver contato com a Beatriz aí, pede para ela responder no chat, tá? Vamos então, pessoal, na página 139 da apostila, tá? Eu vou ligar minha câmera só um pouquinho, porque a internet não tá legal hoje. E aí, quando eu ligo ela, a internet tá travando muito hoje. O pessoal tá entrando ainda. Se empolga não, Luiz. Então, a página de hoje, nós vamos iniciar na página 139, tá? Ficou uma atividade para casa. Vou fazer, né? A página 137, 136, 137,
que era para vocês terem feito e me enviado foto. Até o momento, ninguém me enviou a atividade, tá? Eu estou esperando para anotar o nome dos alunos. Até o momento, ninguém me enviou nada, tá? Da página 136 e 137. Eu por aqui, sim. Eu vou te mandar. Então. Vou te mandar agora, professora. Achei que eu tinha enviado. Não, não enviaram. Ninguém me enviou ainda, não, tá? Aí vocês mandam. Que a prof vai. Ó, a minha internet vai travar, eu vou desligar um pouquinho a câmera, tá? Mas eu vou estar por aqui. É verdade, Emily. Verdade. A Emily enviou, perdão aí. Pessoal, vamos iniciar então, para a gente não ficar perdendo tempo. Página 139. Fim da guerra. Ó, nós vimos anteriormente as questões das alianças que foram construídas. Tá. A gente viu sobre as alianças que foram construídas, as fases da guerra, chamadas de movimento e de trincheiras, tá? E agora nós vamos entender o final da guerra. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Não é aqui. Estão vendo a minha tela aqui, no meu computador? Não. O que está aparecendo para vocês? Agora tô. Ah, tá. Deixa eu só organizar aqui. Quem conseguir tirar print da imagem, tá? Eu fico satisfeita para depois vocês fazerem anotações no caderno, tá? Então, a página 139, ela vai falar sobre o fim da guerra. Que diz lá que em 1917 ocorreu um fato histórico de extrema importância: a entrada dos Estados Unidos no conflito. Os Estados Unidos entraram ao lado da Tríplice Entente, assim como o Brasil também entrou do lado da Tríplice Entente, tá? Pois havia acordos comerciais a defender, principalmente com a Inglaterra e a França. Esse fato marcou a vitória da Entente, que saiu vitoriosa. E quem que fazia parte mesmo da Tríplice Entente? Quem que lembra aí para prof? É o Reino Unido, França e Rússia. Isso. Deixa eu voltar lá. Então, a Tríplice Entente, ela era formada com Reino Unido, França e Rússia, tá? Então, assim como o Brasil, os Estados Unidos fez alianças políticas ao lado desse grupo de países. Então, aqui diz assim, que este fato marcou a vitória, então, da Entente, formando os países da aliança a assinarem a rendição, assinarem um documento que estavam sendo, até um determinado momento, derrotados, né, para o fim da guerra. Os derrotados tiveram ainda que assinar o Tratado de Versalhes. Então, esse documento ficou conhecido como Tratado de Versalhes, que impunha aos países fortes restrições e punições.
Quais eram essas restrições e punições? O pagamento em espécie, né, para os países vencedores e a devolução de alguns territórios que tinham sido conquistados com a Primeira Guerra, né? A devolução desses territórios para os países da Tríplice Entente. A Alemanha teve seu exército reduzido, sua indústria bélica controlada, perdeu a região do corredor polonês, teve que devolver à França a região da Áustria-Lorena, além de ter que pagar prejuízos da guerra dos países vencedores. O Tratado de Versalhes teve repercussão na Alemanha, influenciando o início da Segunda Guerra Mundial. Mais à frente, né, um novo conflito vai estourar-se. Qual que vai ser esse conflito? Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque esses países que foram prejudicados, que eram da Tríplice Aliança, como Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália, tiveram que assinar o tratado. Esse tratado ficou conhecido como Tratado de Versalhes, e tiveram que devolver grandes territórios aos países aliados à Tríplice Entente. Isso causou mais à frente a questão do revanchismo, né? Eles se organizaram e pensaram à frente como que eles iriam novamente reconquistar tudo que eles tinham perdido com a Primeira Guerra Mundial. E essa questão do revanchismo, ela vai iniciar o conflito conhecido hoje como Segunda Guerra Mundial, tá? Que foi inicialmente, né, liderado pela Alemanha. E aqui fala ainda que essa guerra gerou aproximadamente 10 milhões de mortos, o triplo de feridos, arrasou campos agrícolas, destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos econômicos. Eu já enviei esse documento para vocês, já, né? Acho que esse não. Esse não, né? Eu vou enviar, então, no final da aula, não deixa eu esquecer, tá? Para a prof enviar para vocês fazerem anotações no caderno, tá? Sobre o final da guerra. Tá, Lucas? Eu vou mandar no grupo, então. E lá na página 139... Não, depois a prof manda no final da aula, tá? Na página 139, nós vamos falar alguns de outros fatores ainda que vão complementar esse final da Primeira Guerra Mundial. Quem gostaria de iniciar a leitura? Se a senhora quiser, eu faço, prof. Arthur, bem-vindo à minha Oi, aula. Prof, tudo bom? Como é que a senhora tá? Bem? O senhor estava sumido. O que Trabalhando demais. aconteceu? Arthur, deixa eu te pedir uma coisa antes de você começar a leitura. Lascou, o que foi? Eu preciso da sua apostila de filosofia para mim completar a sua nota. Pode deixar baixa lá, não dá nada não. Gracinha, vai ficar baixa e aí você vai recuperar como? Aí eu recupero no primeiro, no segundo, terceiro. Não, senhor. Você não fez nada, né, Arthur? Não, quase nada. Não, Arthur, tem que levar para a prof, eu preciso. Dá um jeitinho aí. Amanhã meu pai vai pra Peixoto, eu peço ele levar, então. Mas amanhã é feriado, Arthur. Ah, tem esse problema. Quando que eu posso levar, então? Hoje? Hoje. Tá, quando meu pai chegar... Pega do Thomas e leva também. Então tá, vamos lá. Pode iniciar na página 139. O fim da guerra. Isso. Com a rendição da Alemanha, os países vitoriosos se reuniram para elaborar os tratados de paz. Em janeiro de 2019, foi organizada a Conferência de Paris. 1919. Foi o que eu li. Não, você leu 2019. Ah, sério? Tá bom. Foi organizada a Conferência de Paris, com a presença de alguns chefes de Estado. Lloyd George foi representante britânico. Clemenceau, da França. E, não sei esse nome, Wilson, dos Estados Unidos. Woodrow Wilson. O presidente estadunidense... Woodrow? É. Woodrow. Nossa, tá muito diferente. O presidente estadunidense apresentou à opinião pública internacional uma proposta que ficou conhecida como os 14 pontos de Wilson. Já ouvi falar. Pelo qual se trataria da reorganização mundial, sem considerar ter havido vencidos ou vencedores. Esse plano não agradou e foram assinados vários outros acordos.
todos impondo pesadas penas aos derrotados. O mais rigoroso de todos foi o Tratado de Versalhes, que obrigou os alemães a destruir todo o arsenal de guerra do país, devolver a região da Áustria-Lorena, da França, ceder as regiões ocupadas à Bélgica, à Dinamarca e à Polônia, entregar as minas de carvão da região da Serre à França, entregar suas colônias aos países vencedores, desmilitarizar a Renânia, região limítrofe com a Bélgica e a França, entregar a maioria dos navios mercantes à França, ao Reino Unido e à Bélgica, indenizar os aliados da Entente por ser responsabilizado pela guerra, ceder uma faixa de terra à Polônia, o corredor polonês, que permitiu a esse país um acesso ao mar. Tá. Nós temos então aqui que vários acordos nesse período foram restabelecidos entre os países, né, da Tríplice Entente, que saíram-se, né, considerados vencedores da guerra, com a Tríplice Aliança. Só que um dos tratados que mais prejudicou o país foi conhecido como o Tratado de Versalhes, como eu já tinha lido anteriormente para vocês. Então, quero que vocês grifem lá, ó, o mais rigoroso, né, o que mais prejudicou a Alemanha em si, foi o Tratado de Versalhes, que obrigou os alemães a completarem todos esses itens aqui abaixo, né, a devolver território, a pagar indenizações, enfim, eles se sentiram e foram, né, o país mais prejudicado com o fim da guerra. Então, grifem aí já na apostila. Todos estão acompanhando? Manda um ok aqui no chat para a prof. Ave Maria. Quem quer continuar aqui abaixo a leitura agora? Próximo. Beatriz apareceu. Vamos, gente. Vai, Leana, para prof. Caralho. Eu Sim, vai. tá em qual parte, Vinha? Eu tava respondendo assim que eu tava passando mal. Porque eu tava passando mal naquele dia, eu tava respondendo as questões que eu não fiz. Tá. Abaixo dos tópicos aí, ó, desses pontinhos do próximo parágrafo. Assim, Com essas decisões... Ah, tá. Com essas decisões, o país perdeu 2/10 da população ativa, 1/6 das terras cultiváveis, 2/5 do carvão, 2/3 do ferro e 7/10 do zinco, o que gerou sérios problemas econômicos. Continua? Tá, grifem também esse parágrafo, tá, pessoal? Todos grifando também. Continua. Durante a Conferência de Paris, por proposta do presidente estadunidense, foi criada a Sociedade das Nações ou Liga das Nações, com a sede em Genebra, na Suíça, com a finalidade de manter a paz mundial. Essa entidade foi a precursora da Organização das Nações Unidas, ONU. Pode terminar. Entretanto, a Liga das Nações falhou em manter o equilíbrio político europeu, pois apenas 20 anos depois eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, inclusive, sequer participaram do organismo que eles mesmos ajudaram a criar, pois abandonaram assim que foi assassinado o Tratado de Versalhes. Assim que foi assinado o tratado. Então, a gente viu aqui que foi criado, né, naquela época, para tentar compor a paz no mundo, as Nações ou Liga das Nações, com sede em Genebra, na Suíça, que tinha a finalidade, então, de manter a paz mundial. Logo em seguida, vem a criação da Organização Nacional das Nações Unidas, a ONU, tá? E mais à frente a gente vê que os Estados Unidos, né, eles não participaram do organismo, ou seja, não ajudaram a criar, pois abandonaram assim que o tratado foi assinado, o Tratado de Versalhes, que prejudicou ainda mais os alemães, tá? Página 140. Consequências da Primeira Guerra Mundial.
A Grande Guerra, depois chamada de Primeira Guerra Mundial, teve efeitos devastadores sobre a Europa e os demais países, direta ou indiretamente envolvidos no conflito. Nas batalhas morreram 10 milhões de homens e outros 40 milhões foram inválidos. Com a destruição de cidades, campos agrícolas, portos, pontes, estradas, economia entrou em colapso. Enquanto essa crise se alastrava pela Europa, com uma massa de desempregados que enfraquecia o Reino Unido e outras antigas potências, os Estados Unidos despontavam como uma jovem e vigorosa nação capitalista. Ao conceder empréstimos e vender armamentos e produtos aos países destruídos pela guerra, os capitalistas estadunidenses obtiveram grandes lucros, alimentaram a indústria e fortaleceram bancos e grandes empresas. Então, a gente percebe que enquanto os países, né, europeus estavam levantando, né, recuperar dessa desastrosa Grande Guerra, os Estados Unidos estava se tornando um grande país ainda mais capitalista, porque durante a guerra ele vendia armamentos, depois da guerra ele começou a emprestar dinheiros, né, para os países se recuperarem. Então, o Reino Unido, né, que era até um determinado momento uma grande potência, e outros países europeus começaram a entrar em decadência ainda mais, e com isso os Estados Unidos foi ganhando ainda mais força. Um outro fenômeno que se observava era a crescente participação feminina no mercado de trabalho. Lembra que eu comentei com vocês, enquanto os homens estavam nas guerras, né, participando dos conflitos, as mulheres que antes eram vistas como, né, um símbolo só para ficar em casa, né, cuidar da família, dos serviços domésticos, estavam substituindo seus maridos dentro das indústrias, dentro das fábricas. A presença das mulheres na produção ampliava-se cada vez mais por terem substituído a mão de obra masculina durante o conflito. Elas agora trabalhavam em diversas ocupações, antes exercidas apenas por homens, como operárias, bancárias, balconistas e até motoristas, tá? Essa participação também fortaleceu o movimento que reivindicavam mais direitos políticos às mulheres, como o direito de votar. Ao mesmo tempo, as ideias socialistas conquistavam cada vez mais adeptos em virtude da vitória da Revolução Socialista na Rússia, de 1917, ainda dentro do período de Primeira Guerra Mundial. Os ideais nacionalistas também conquistavam seguidores, levando à formação de grupos militares em países como Itália, Alemanha, Espanha e Portugal. Que é o nosso próximo capítulo, nós vamos tentar compreender um pouquinho da Revolução Russa, tá? Que foi a questão do socialismo, que estava ganhando muito mais adeptos durante toda a guerra, né? A guerra, ela foi totalmente definida por países capitalistas, e com isso o socialismo, ele ganha um pouco de mais força nesse período. Então, nessa consequência da guerra, a gente viu que foram mortos aproximadamente 10 milhões, né, de pessoas, o dobro de feridos e 40 milhões de pessoas ficaram inválidas, né, de homens inválidos que chegaram a participar de todos os conflitos gerados pela Primeira Guerra Mundial. Um outro fator importante dessa página também, que eu quero que vocês encontrem em grife, é a questão dos Estados Unidos se tornando uma grande potência, tá? A participação das mulheres, tá? A gente vê a Primeira Guerra como um período, né, trágico, de morte, de destruição, mas em um determinado momento foi um ponto fundamental para a participação ativa da mulher na sociedade. Antes abandonada, não vista e não valorizada, teve, né, que substituir a mão de obra do homem, e elas viram tanto que elas eram capazes de estarem no mercado de trabalho, e isso fez com que elas buscassem ainda mais os seus direitos. E um deles era o direito ao voto, né, exercer ao voto, que era tanto almejado por essas mulheres. Ok até aqui? Sim. Todo mundo acompanhando aí, legal?
Sim. Nós temos na página 141 diálogo com fontes. As crianças na Primeira Guerra Mundial. E diz assim: as imagens a seguir retratam duas situações relacionadas às crianças que viveram durante a Primeira Guerra Mundial. A primeira é a ilustração de um livro alemão para as crianças. A segunda mostra a cena em um hospital infantil. Analise as imagens, leia as legendas e responda. Bora lá, peguem o caderno de vocês. Vamos lá, né? Peguem o caderno. Coloquem as datas, fazendo favor, na página da apostila, tá? Hoje, dia 10/6. Todos estão me ouvindo? Legal? Sim. Beleza. Cadê a Amanda? Fala um oi aí, Amanda. Júlia, que entrou depois. Ian. Quando tiverem pronto. Então tá bom. Ô, Amanda, melhoras. Será que ele tá ouvindo melhor agora, Ian? A minha internet hoje não tá legal, tá, gente? Foi difícil, tô até com medo dela, se a qualquer momento cair, vocês permaneçam na sala, não saiam, que eu tento voltar com esse mesmo link, tá? Já vou deixar até avisado. Ela tá travando muito hoje, tô com muito problema com a minha internet hoje. Primeira vez que ela não tá legal. Vamos lá. Fonte número Pro, 1. Oi. a Yasmin não tá conseguindo entrar. Por quê? Não tá aparecendo mais aqui mesmo, não. Ela saiu. Tá dando esse problema mesmo. Quando cai, aí os alunos não conseguem voltar. Tá. O que vocês observam pelas duas imagens? A gente sabe que a imagem número 1, ela mostra um bombardeio, né, do parlamento Alemão. inglês. Não. Já a segunda imagem, ela retrata após, né, um bombardeio e as crianças em um hospital. Aí diz assim, a fonte número 1 exalta qual dos lados da guerra? Alemanha. Quem que atacou o parlamento? Isso, muito bem. Então, coloquem isso. Escreve aí, Arthur. Vamos descrevendo no chat para as pessoas pegarem aí, para os alunos pegarem. Número 1, ó. Pô, é para escrever no caderno só a resposta? Só a resposta, que tá? Não precisa copiar a pergunta, não. Professora, vai mandando no chat as respostas para ajudar. Ah, tô escrevendo já, tá? Tá. Olha lá, ó. Exalta alemães que atiraram bombas sobre o parlamento inglês. Número 1 tá aí já.
Acho que a Yasmin tá tentando entrar. Não tá aparecendo nada pra prof, não, pra mim conectar ela, não. Mas é porque quando já aceitou, eles Ó, podem entrar. o Gabriel Bagnara pediu pra entrar agora. Mas ela não tá aparecendo, não. Quando vocês tiverem terminado, me avisem pra gente ir pra próxima. A gente pra 2. A 2, ela tá pedindo pra gente analisar a segunda fonte, a segunda imagem. O que pode ter ferido essas crianças? Uma ali de amuleto e a outra, né, na cama. Vocês podem ver que Que elas ambas, machucaram, uma está com a cabeça baixada, né? Então, foram, né, supostamente feridas, né? foram feridas pelas Feridas bombas. pelo bombardeio, isso. Foram supostamente feridas pelo bombardeio. Essa é a 2. Prof, eu Oi. tive que sair para entrar de novo para o áudio funcionar. A senhora pode me dizer de novo como que ficou a 1, por favor? Tá no chat, Júlia. No chat, Júlia, Eu saí, consegue? agora eu não consigo mais ver. Alguém mandou de novo, fazer um favor? Vou copiar e vou colar para você, tá? Valeu. A 2 e a 1 já estão aí. Quando vocês terminarem, vocês me avisam. Terminei já. A 3 está perguntando assim: em sua opinião, por que havia livros infantis que mostravam cenas de guerra nesse período? Qual que era o objetivo de passar para a criança o que estava acontecendo num conflito daquele? Eu acho que é pra falar que é pra elas lutarem, algo do tipo. É praticamente uma forma de controle Incentivar, social, né? fazendo com que as crianças já tivessem em mente o que estava acontecendo e já estivessem do lado, por exemplo, né, da Alemanha, então faria que quando elas crescessem, elas já lutassem por essa causa. Isso. Além disso, né, incentivar a questão do patriotismo, né, nacionalismo e também de ganhar a simpatia das famílias, né, para os soldados e os atos militares que ocorriam. Ó, aqui tem uma proposta, tá, de como que é essa propaganda, vocês podem, a partir dessa, montar a resposta de vocês, ó. Coloquei lá, assim, que a propaganda era um meio de conquistar a simpatia das famílias para os soldados e atos militares, tá?
Tem um filme, A Menina que Roubava Livros, que ele mostra muito esse negócio. Um menino que foi Aham. pegado desde pequeno pra ser treinado já e tal. Porque ele era rápido, ele já tinha as habilidades. A gente, na Segunda Guerra Mundial, a gente tem mais essa participação, né? Na primeira, eles incentivavam assim, né? Por meio de propaganda, enfim. Já na Segunda Guerra Mundial, era a questão do nacionalismo, do patriotismo bem exaltado mesmo. E a 4, para finalizar, está dizendo assim: para as crianças, qual teria sido o impacto da Primeira Guerra Mundial? O que vocês acham que teve de impacto para essas Eu crianças da acho época? que as famílias que morreram. Isso, a perda de entes, né? Começando com a perda da infância, principalmente, né? Isso. Muitos ficaram órfãos, né, prof? Muito, muito bem. Muitos ficaram órfãos, isso aí. Não Não tinha coloque pra isso. onde ir. Meu lanche bonito. Quem que tá com o microfone ligado aí? É o Arthur, é? Não, eu tenho um bagulho aqui que desliguei, ó. Tá Pode ver o comendo e tá. avisar. Não, não sou eu, não. Esse eu acho que era Leandro. Não era? Eu, mano, não tô comendo nem nada, não. Vou desligar seu microfone. Eu já desliguei, meu. Eu, Quando hein? vocês terminarem, avisa pra gente para a próxima página. Gente, vamos lá. Nós não podemos perder tempo, não. Temos muito conteúdo ainda para seguir. E hoje já é 10 de junho já. Nossa, Luiz, que palavrão aí, ó. Vamos tomar cuidado quando a gente escreve, gente. Lembram que as nossas aulas, elas são gravadas, né? Vamos tomar cuidado aí. Quando vocês tiverem terminado, manda um ok no chat, que daí a prof sabe que a gente pode seguir para a próxima página. Ok? Eliana, ok? Quem mais? O Wellington terminou? Isadora também está aí hoje, né? Então, vamos dar continuidade. Na página 142 agora. Vamos lá? Diálogo com o presente. A guerra encurtou as saias e os cabelos. Seria possível que no século XXI as mulheres usassem vestidos longos com enormes enchimentos e armações sob as saias, além de espartilhos, uma espécie de cinta duríssima que era apertada ao máximo ao redor do tronco? Botinhas, chapéu enormes e floridos, e mantivessem longas cabeleiras, devido penteá-las e prendê-las cuidadosamente antes de sair de casa? Felizmente, a moda não é mais assim. Se no século XIX ainda havia regras rígidas para a moda feminina, atualmente o que vale é o conforto, a praticidade e a liberdade para a mulher se vestir de acordo com sua preferência. O fator que levou a essa mudança foi a Primeira Guerra Mundial,
A partir desse parágrafo, eu quero que vocês comecem a grifar, tá bom? O fator que levou a essa mudança foi a Primeira Guerra Mundial, quando as mulheres precisavam deixar suas casas e assumir o trabalho antes feito pelos homens, porque estavam nos frontes. Elas não podiam mais se dedicar aos vestuários e precisavam de roupas que não atrapalhassem o serviço. Por isso que nesse determinado momento, né, a forma de vestimenta dessas mulheres começou a se modificar. Aí aqui ainda fala, os espartilhos foram deixados de lado, os cabelos começaram a ser cortados cada vez mais curtos, as saias subiram, inclusive por falta de matéria-prima. Até calças compridas, elas começaram a usar, pois muitas das ocupações exigiam uniformes, incluindo macacões. Ainda usavam chapéus, mas menores, discretos, apenas suficientes para encobrir os cabelos que agora seguiam o estilo a largassone, estilo de menino, nome dado ao corte de cabelo curto no início do século XX. Peças do vestuário masculino, além de calças compridas, também começaram a fazer sucesso entre as mulheres. Paletós, jaquetas em estilo militar e até gravatas. A jaqueta de piloto, estilo bomber, até hoje é usada pelo público feminino. Olha que interessante, então. Além delas conquistarem um determinado papel, né, na questão da mão de obra, quando elas foram substituir esses homens, elas começaram a modificar também o modo como elas se vestiam, tá? Num determinado momento, nunca se imaginou nessa época, né, como a mulher era totalmente deixada de lado e vinham várias proibições para ela em determinado momento, que nunca iria se imaginar ver uma mulher com uma calça jeans, com o cabelo curto, e isso foi necessário em determinado momento, porque elas precisavam se adaptar, né, para exercer as funções que os homens acabavam exercendo. E aí veio-se a modificação. Sabemos que hoje a mulher, ela se veste, né, com praticidade, com conforto, daquilo que ela acha, né, que estar bem visualmente ou internamente, enfim. Mas nós também sabemos que hoje existe muito preconceito, né, pelo tipo de vestimenta da mulher. Por mais que nós vivemos num país totalmente mais evoluído, né, mais tecnologicamente desenvolvido, nós sabemos que ainda as mulheres sofrem, passam por grandes preconceitos, principalmente ainda pelo modo de se vestir. Às vezes porque quer adaptar um cabelo mais curtinho, não é bem vista. Às vezes por gostar mais de usar, né, uma calça, um moletom, uma jaqueta. E nesse determinado momento elas ganharam muito espaço, tá? Essa atividade está pedindo para a gente fazer uma pesquisa, montar um mural com fotografia. Como nós não estamos em sala, nós não vamos conseguir realizá-las, tá? Então, nós vamos para a página 143 agora. Prof. Oi. Eu só queria, né, fazer uma observação. Você falou tanto assim que, tipo, pela questão de vestimenta das pessoas, das mulheres hoje em dia, que é muito vista. Eu acho que isso está sendo bem mais bem visto do que a própria vestimenta, por exemplo, com vestidos ou saias, que hoje as mulheres sofrem com questões muito graves e presentes do machismo velado e até mesmo Sim, em ambas as partes elas acabam sofrendo, né, um determinado tipo de preconceito, até mesmo pelo machismo. Às vezes, quando a mulher usa uma roupa que ela se acha mais feminina, se sente mais confortável, seja lá por um vestido curto, uma saia curta, ela sofre até mesmo uma violência pelo fato de se vestir dessa forma. E até mesmo, e ainda a gente vê muito também a questão da mulher que não se sente à vontade com uma saia, com um vestido, com um cabelo longo, com presilhas, ela sente vontade de um cabelo curto, com uma calça, com uma bermuda, e mesmo assim também sofre. Então, assim, a mulher ainda hoje, em ambos os lados, né,
que ela se define, que ela se sente à vontade, ela ainda sofre muito preconceito. E isso é algo que a gente tem que modificar na nossa sociedade. Isso é graças à nossa sociedade machista e não exatamente evoluída ou Júlia, ideológica. e às vezes nem tanto pelo machismo do homem. Você sabia que às vezes as próprias mulheres julgam, né, mais umas às outras pela forma de vestir do que o próprio homem? Sim, eu sei. Ok, então podemos prosseguir na página 143. Na Sim, página por favor. 143, na número 1, está dizendo assim: qual acontecimento desencadeou a Primeira Guerra Mundial? O assassinato do arquiduque lá do Império Austro-Húngaro, lá que eu não lembro o nome Isso. dele. O que desencadeou a Primeira Guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né, herdeiro do Império Austro-Húngaro. Isso nós vimos na página, deixa eu voltar aqui com vocês. Página 131, vocês vão achar. Lá no primeiro parágrafo. Deixa eu colocar aqui. Página 131. No primeiro parágrafo, tá? Então, façam aí e mandam um ok aqui quando vocês terminarem. Prof, é para colocar a família inteira ali? Está perguntando o que desencadeou. Lembra que nós já estávamos estudando questões imperialistas, que os países, né, estavam começando a brigar entre si por partes, né, de disputas de territórios na Ásia, na África, mas o que mesmo que desencadeou, que deu início à Primeira Guerra Mundial, foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que está lá na página 131. É esse fato que você vai colocar na número 1, tá? Ok, Leana? Achou? Sim, achei. Tô copiando. Tá. Amanda já terminou, já mandou ok. Quem mais terminar, manda o ok aí, que eu sei que eu posso ir para a próxima questão. Vamos terminar nosso primeiro capítulo hoje, hein? Véspera de feriado. A número 2 já podem ir fazendo, ó. É para enumere os eventos da guerra em ordem cronológica. O que ocorreu primeiro, o que vem em sequência, tá? Então, vocês vão enumerar de número 1 ao número 7, tá? Numa ordem cronológica dos acontecimentos. Façam a leitura e vê como que vocês acham que vai ficar essa ordem cronológica desses acontecimentos aí. Ver se a minha internet agora fica melhor para mim aparecer um pouquinho. Pronto, pessoal? Vamos na 2? Calma aí, prof. Tá bom. Tá bom, vou esperar um pouquinho. É porque a gente não rende nada, né? Olha só. Muito pouco, gente. 3 páginas. Muito pouco, muito pouco. A gente tem que render mais, é muito conteúdo. Quem fez a número 2, coloquem aí no chat a ordem que ficou. Para a gente ver quem que acertou.
Coloca ele. Vamos lá. Se quiser falar também, fica à vontade. Tá, vou dar mais um tempinho então para vocês terminarem, tá? Enquanto isso, eu vou pegar um copo d'água aqui para mim, tá? Rapidão. Voltei. E aí, terminaram? Vamos, nono ano. Tem que saber quem entrou primeiro na guerra. Se foi a Itália e se foi o Japão, mas acho que foi a Itália, né, prof? Oi? Ela ficou do lado da Tríplice Aliança, só que daí ela Aliança, vai e luta sim. do lado da Entente, entendeu? É, Ela porque a abandona França o foi a barco. Inglaterra. Aí ela passou pro outro lado e Isso, entrou na guerra. depois ela volta de novo. O Japão, ele aderiu logo à Dos Tríplice alemães? Aliança. Mas se a Itália... A Itália, Arthur, quando há a questão das políticas de aliança, ela fica do lado da Tríplice Aliança. Só que no início da guerra, ela fica do lado da Tríplice Entente, porque ela tinha lá uma região da Rússia que tinham garantido para ela. O Reino Unido promete um território para ela, então ela vai lá e luta do lado da Tríplice Entente. Bora, gente. Quem terminou, manda aí como é que ficou a ordem de vocês. Digitam aí. Vamos, Julia Maria. Não entendendo quase nada. Beatriz, tá aí. Divine. Vamos participando, gente. Qual foi o primeiro acontecimento, galera? Vocês acabaram de responder na número 1, primeiro acontecimento. Terceira vez. Isso aí. Vocês acabaram de responder na número 1, primeiro acontecimento. O herdeiro do Império Austro-Húngaro foi assassinado em Sarajevo. Isso, essa é 1. Então, quem colocou o número 1 aí, acertou. Qual foi o segundo acontecimento? A Alemanha declarou guerra à Rússia e à França. O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, lembra? Então, a segunda é lá, ó. Desliga o microfone aí que eu vou fazer a correção com vocês. Você não quis declarar neutralidade, aí começou. Desliga aí, Arthur, o microfone. O seu áudio tá travado. É porque tem muita gente falando, aí a prof não consegue ouvir vocês. Nem eu tô conseguindo direito. Qual foi então, a segunda? Eu vou repetir de novo. A primeira ficou, então, o herdeiro do Império Austro-Húngaro foi assassinado em Sarajevo. A segunda é o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Eu já... Né? Achou, Eliana?
Eu vou digitar a ordem aqui para vocês no chat, gente, para ficar mais fácil. Gravando, hein? Luiz tinha acertado a terceira também. Oi, Tainá. Oi? Ah, não, tá certo. Eu ia tirar dúvida de uma, mas a minha tá certa. Eu olhei errado. Tá. Tá perguntando agora, gente, na número 3, quais foram as etapas da Primeira Guerra Mundial? Nós temos a primeira etapa, que vai estar lá na página 135. Voltem lá na 135. Cento e 135, voltem lá. A primeira etapa está lá, ó. Primeira guerra de movimento. Então, a primeira etapa, guerra de movimento. Prof, eu não entendi. Pode repetir? Travou tudo aqui. Professora, Oi. vai ficar a primeira etapa, guerra de movimento, a segunda, posição e a terceira, ofensiva? Isso, aham. Então, vai ficar a primeira etapa, guerra de movimento e guerra de posição e de trincheiras, né? E a segunda guerra de movimento, que está na página um pouquinho mais à frente. Está na página 138. Coloca no chat, prof. Pronto, tá no chat. Primeira etapa, ficou até um R ali, ó. Primeira etapa, guerra de movimento de trincheiras. E depois, segunda etapa de movimento. Só isso, prof? Só isso. Podemos continuar? Sim. Tá perguntando assim: no ano de 1917, marcou uma virada nos rumos da Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu? Lá na página 138, vai falar lá, ó. Acharam aí? 138. Diz assim no primeiro parágrafo: com a saída dos russos, a Tríplice Aliança poderia ficar em desvantagem, mas os Estados Unidos entraram no conflito e equilibraram novamente as forças. Então, no ano de 1917, foi quando a Rússia saiu do conflito. Acharam aí? Vou colocar no chat.
Ó, tá aí no chat para vocês. A saída da Rússia do conflito, porque em 1917 vai começar a Revolução Socialista, que é o que nós vamos estudar agora para frente, e os Estados Unidos entrou na guerra. Número 4. Professora, acho que já acabou a aula. Então, mas vamos só terminar essa daqui, daí a gente finaliza, tá? Daí vai ficar para casa as outras, porque nós não vamos conseguir finalizar hoje, não. São 9 horas, né? A gente sempre demora um pouquinho, a gente nunca começa 8 horas, né? Em ponto. Sempre Ai, dá um prazinho, mas não manda tarefa não, nós já tem muita tarefa. nós temos que ir, Leana, porque senão nossa apostila não vai render. Apostila de história é muito conteúdo. E é uma aula para a gente dividir com história e filosofia, não tá dando. Eu vou até ver depois no horário, um dia que vocês só têm as 2 primeiras aulas, para a gente pegar uma terceira aula para a gente concluir. Professora, E na nossa Oi. folguinha, na sexta e na segunda a gente não tem aula, a gente só tem 2 Segunda-feira a gente aulas. tem um horário vago. Então, segunda-feira se preparem, tá? Estaremos juntos. Na terceira aula, das 10 às 11, tá? Deus, Beleza. vou chorar. Ó, vamos para a gente finalizar aí a número 5. Diz assim: quando a guerra acabou, havia uma proposta de paz apresentada por um dos países participantes, que pedia que se considerasse não ter havido vencidos ou vencedores. Quem apresentou esse plano? Ele foi Alemanha. aceito? Não. Lá na página 139, onde o Arthur leu hoje. Chamada, Júlia, no finalzinho da aula, vamos terminar essa atividade 5 e a prof faz a chamada. Ó, lá na página 139, vocês vão encontrar a resposta das 5, no segundo parágrafo. Diz assim: o presidente estadunidense apresentou à opinião pública internacional uma proposta que ficou conhecida como os 14 pontos de Wilson, pela qual se trataria da reorganização mundial, sem considerar, né, que tinha havido vencidos ou vencedores. Mas esse plano não agradou, não foi aceito, tá? Só colocam lá elaborado pelo presidente dos Estados Unidos, o plano conhecido como 14 pontos de Wilson. Vou fazer a chamada, tá? Vamos fazer assim, então. Ó, antes de eu fazer a chamada, a página 144, a 145 nós não vamos fazer, tá? A 144 vai ficar para casa e eu inicio a aula da segunda-feira com a correção. Cento e quarenta e quatro.
para casa. Aí a prof inicia a aula da segunda-feira. Eu vou chamando os nomes dos alunos e aí já pode ir saindo, tá bom? Beatriz. Tem que falar oi no chat, senão vai ficar com falta, viu, galera? Beatriz, tá aí? Pode sair. Deixa eu chamar outro aqui na ordem. Arthur. Tchau! Tchau, amore. Divine. Divine. Pode sair, Divine. Próximo da chamada, Felipe. Quem tá com o áudio, manda oi. Beleza, Felipe, pode sair. Gabriel Cortez. Pode sair, Cortez. Eu, prof. Leana. Só um pouquinho. Emily, Oi. pode sair. Tchau. Ian. Presente, pode sair. Leana, Presente. beijos. Júlia Souza. Lucas. Júlia Maria, eu também. Só um pouquinho, Júlia, que eu tô seguindo a ordem aqui. Luiz. Pode sair. Próxima vez vai ficar com falta esse DJ só canela aí, hein? Tainá. É Júlia que tá aí, é? Ó, os apelidos, hein? Na verdade, não é bem um apelido, eu só tô brincando com o meu próprio nome. Mas é porque depois a gente não fica sabendo, a gente tá pedindo para vocês deixarem o nome, tá? Tem duas Júlias na nossa sala. Uma é a Júlia Souza, ela já tá com o nome Você dela, é Júlia Júlia Souza. Maria, a outra é Júlia Souza. Eu sei, professora, mas dá pra perceber que o meu